Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler os dois versículos da palavra de Deus. Isaías 53. Aleluia. Isaías 53. Louvado seja Deus. Amém? Isaías 53. Quem é Deus? Aleluia. Louvado seja Deus. Isaías 53. Que bênção. Amém? Vamos lá. Isaías 53 primeiro fala assim: quem deu crédito à nossa pregação, aqueles que manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, pediu a terra seca, não tinha aparecido nem formosura, olhando nós para ele, havia boa aparência dele, para que o desejéssemos, é desprezado e mais digno entre os homens, malfeitores, espectador do trabalho, como um de quem os homens explodiam o rosto, é desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós sepultamos por filho de Deus e o oprimido. Amém. Aleluia. Alguém aqui pela palavra está enfermo e Deus está dizendo que ele curou você já. Amém. Ele fala pelas suas pisaduras, nós somos sarados, curados. Então alguém aqui está sendo curado. Quem crê aí, bate palma para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Vamos, Senhor, todos dando glória, glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, e abençoar as almas do povo da igreja, e acompanhar, meu Pai, a vitória para a semana, esse novo povo, e abençoar a igreja, o povo, a oração, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, e abençoar as almas do povo, e abençoar a igreja, pelo Deus perdoar os meus pecados, a minha falha, e acompanhar essa vitória, esse milagre, essa cura, essa porta aberta, e abençoar o povo, a igreja, nessa noite, para Deus, meu Pai, confirma para nós essa vitória, milagre, a cura, a prosperidade, meu Pai, em nome do povo, a tua igreja, Senhor, e a renovar esta manhã, esse nome do teu Espírito, Pai, em nosso Jesus, toda a terra, todo mal, toda a muralha, a barreira, o impedimento, a tristeza, a angústia, a insegurança, venha, meu Pai, aumentar a fé dessa irmã, a fé desse irmão, em nome do Senhor Jesus, xarabacanta, neve, assume, canta, rápia, lapassume, canta, limpa, canta, lapassume, parai, meu Pai, nessa noite eu creio, Deus, em nome de Jesus, confirmar nessa noite, o milagre, a cura, o renovo, mudança de vida, a igreja, peça uma sinal, os enche para a tua graça, os enche, Pai, pelo teu Espírito Santo, nós vamos pedir, Senhor, esqueci da graça, pelo conhecimento, meu Pai, e a graça nessa noite, derrama conhecimento, a igreja, lá para canta, leva de açúcar, lá para canta, Deus Todo-Poderoso, a tua convida nessa noite aqui, a grande bênção, grande vitória, e abençoar a servidão do povo, a igreja, em providência por milagre, os grandes prodígios, meu Pai, e abençoar a igreja, essa nossa mão, em nosso Jesus, joga por terra todo mal, toda barreira, impedimento, tira a tristeza, tira a angústia, meu Pai, e acompanhar, meu Pai, nessa noite, xarabacanta, Paráfia, onde cala passúria, Rapapácia, Rebedécia, Lapacanta, Rápia, Lapassurianca, ó Deus Santo Forte, e acompanhar, meu Pai, a vitória para o teu povo, vitória, a tua igreja, sai da todo mal, sai em nome do Senhor Jesus, sai muralha, sai barreira, sai impedimento, sai dificuldade, eu creio, Pai, aqui, para a grande bênção, grande vitória, abençoa essa noite, não, abençoa o povo, a tua obra, abençoa a igreja, o povo, a oração da irmã, a oração do irmão, perdoa o nosso pecado, nos cobra do teu
sangue derramado na cruz do Calvário, e abençoa o teu servo, a tua igreja, a nova canta, a sua e cantarária, falando de cantarária, confirma com fé, Pai, a vitória. Em nome do Senhor Jesus, e abençoa a tua igreja, nos dá força, graça, investimento, Pai, capacita o teu ponto igreja, pelo teu nome, pela tua palavra, pela tua justiça. Eu creio, Pai, aqui, essa grande bênção, grande vitória, esse avivamento do teu povo, o avivamento da tua igreja, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e a confirmar a vitória, em nome de Jesus, meu Pai, abre a porta para o teu povo, para a tua igreja, nos da tua graça, por novo, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, contempla o nosso clamor, a nossa oração pela manhã, pela tarde, à noite, nossa madrugada, nossa vigília, contempla mais para a tua igreja, a paz, a canta leve, a canta rápida, a paz que obedece, que liberta, lá na canta de Micaia, a paz, a canta leve, a súbia, a paz, a canta rápida. Senhor, Pai, essa noite, obrigado pela tua boa cura, a solução de problema, uma porta aberta, meu Pai, a direção, e abençoa o povo, a tua igreja, nessa noite, saia do mal, saia da muralha, saia da barreira, saia do impedimento, vai embora, em nome do Senhor Jesus, confirma nessa noite, esse milagre, essa cura, essa mudança, Pai, em nome de Jesus Cristo, e saia todo mal, saia toda muralha, saia da barreira, sai do direito, tristeza, angústia, vai embora, em nome de Jesus Cristo, e abençoa o alto do povo, a igreja, nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai, responda esse clamor, essa oração, pela tua nome, pela tua palavra, pela tua justiça, e amor nessa noite, essa bênção, essa vitória, esse milagre, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém! Pode glorificar. Louvado seja o nosso Deus, Jeová. Aleluia! Louvado seja Deus. Canta, igreja. Amém do céu azul. Na presença do Senhor, todos se levantarão. Dando glórias e louvor. Amém do céu azul. Na presença do Senhor, todos se levantarão. Dando glórias e louvor. Vamos abrir o livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 7. Aleluia! Que bênção de ver aqui uns irmãos conosco. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Amém? É a Priscila, é a irmã Priscila, amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Deus abençoe. Aleluia! Apocalipse 22, verso 7. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Quem achou da glória a Deus? Apocalipse 22, verso 7. Louvado seja Deus. Bem, quem achou da glória a Deus? Quem não achou diz? Aleluia! Achou, irmão Luiz? Achou, né? Glória a Deus, tá bem? Vamos lá. Apocalipse 22, verso 7. Bem, vamos lá. Diz assim para nós: Jesus deve vir. Verso 7. Eis que presto venho, bem-aventurado
aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Disse-me: não segues as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem injusto faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo faça justiça ainda. E quem é santo, santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, princípio e primeiro, derradeiro, bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer que comete a mentira. E o Jesus deu meu anjo para mortificar estas coisas. Nas igrejas, eu sou a raiz da geração de Davi, a esplendente estrela da manhã. Amém. Levanta sua mão para o alto, todos dando glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, Deus e do Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a tua obra, abençoa a igreja, o culto conosco, Pai, nessa noite. Fala conosco mais uma vez, tem falado na oração do louvor, no testemunho, meu Pai. Fala conosco mais uma vez na tua palavra, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, contempla o Senhor Jeová, nosso clamor, a nossa oração. Fala conosco mais uma vez, Senhor, venha perdoar todo o nosso pecado, nossas falhas. Eu creio nessa noite, na nossa bênção, nossa prosperidade, nosso livramento, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar e pode glorificar bem forte. Aleluia. Louvado seja o Deus de Deus, Jeová. Aleluia. Eis que presto vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que viu ver essas coisas, havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, mas mostrava para o abandonar. Disse: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos e profetas, dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Disse-me: não segue as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo faça justiça ainda. E quem é santo, santificado ainda. Eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada segundo a sua obra. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o primeiro, verdadeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E não de fora os cães, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama comete a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas. Nas igrejas, eu sou a raiz da geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Aleluia! Glória para o Senhor. Glória a Deus. Nesta noite, Jesus nos dá esta palavra para dizer para o seu povo, para a sua igreja, que ele está voltando. E aí, ele está voltando, ele fala em Timóteo que não quer que nenhuma alma venha se perder, e quer que todas as almas venham ser salvas. Porque Jesus sabe que ele é um grande vencedor e não é um perdedor. Ele veio para somar, ele veio para contribuir, para ajudar e ganhar, levar as almas para o reino do Pai.
Porque dias virão que a palavra está se cumprindo e você vê como é que está o mundo hoje. Uns lugares frio demais, uns lugares que não choveu começou a chover, uns lugares quente demais. A Europa vai passando mais de 45 graus, a Ásia também, umas pessoas morrendo por causa do calor, e ao mesmo tempo um lugar frio. Então você vê que diz aí, os estudiosos, que está muito difícil você fazer aquela escala, está difícil fazer a escala praticamente da situação que nós vivemos hoje. Separar aqueles meses de calor, separar aqueles meses de frio, aqueles meses mais ou menos. Estamos falando que se abriu, se chover até o fim da semana, estão dizendo aí que se abriu vai ser o mais chuvoso, amém? E aí abriu, você sabe, cai um pouco a temperatura, mas não tanta chuva não está fazendo. Então você Deus está dando um sinalzinho, amém? Está dando um sinal, olha, está dando um sinalzinho aí para ver que o Senhor aí deu o controle de tudo. A tecnologia aqueceu um pouco a tecnologia, mas Jeová é superior à tecnologia. Pode louvar. Aleluia. Louvar o Senhor Deus. Então, escreveu o que Jesus disse, né? Dizendo que ele está voltando e dizendo que é justo, faz justiça ainda. Aleluia. E quem é sujo, foi sujando ainda. Dá tempo de se recuperar. Amém? E está dizendo também aqui, esse cedo vem, viu, galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é sujo, justiça ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, você vê que está dizendo para o seu povo ficar atento e esperto aos movimentos da terra e do mundo. Porque vai vir buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Amém? Então Deus está contemplando a humanidade. Amém? Vendo ao teu olhos, botar o teu coração, o que te atenta. Já falei aqui a pregação sobre Ló, as filhas, a criança. O anjo disse: vou embora, olha somente para a frente, não olhe para trás. E aí, que a mulher joga para trás. Ou seja, se olhar dela, não era olhar para trás. Ou seja, a mente, seu interior, seu coração estava lá. Então, o Senhor fica, ela tinha condições de ser salvo. Amém? Quem entendeu o mistério? Então, não olhe para trás. Então, tem que olhar para a frente. Então, olhar para trás, não é que olhar assim, ver se eu fiquei atrás dela. Não vê a destruição. Mas o interior dela, a mente, seu coração, estava lá. Então, ela tinha condições de adquirir a salvação. Quem entendeu o mistério da glória a Deus? Então, fala que é sujo, você ainda quer ser santificado, pode glorificar. Aleluia! Santifica ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Como diz a palavra, guarda o que tens, para que quem tome a tua coroa. Pode glorificar. Amém? Glória a Deus. Então, estava ali ouvindo, recebendo a mensagem de Deus. Então ele ficou preocupado, desesperado, queria adorar o anjo e falou: olha, não faça tal coisa. Eu sou bom servo teu e do teus irmãos. Amém? Está aqui, ó. Verso 1, João, aquele que viu ver essas coisas, havendo ouvido e visto, prostei aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. Mas disse: olha, não faça tal, porque eu sou bom servo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que aguardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Amém? Vamos aqui em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Glória a Deus. Verso 5. Hebreus, capítulo 1, verso 5. Então João ficou assustado com essa revelação. E aí adorar o anjo: não
faça tal coisa. Eu sou conselho teu e dos teus irmãos. Então você tem que adorar a Deus, o grande Deus Jeová. Hebreus 1, verso 5. Quem achou da glória de Deus? Amém? Vamos lá. Hebreus capítulo 1, verso 5 fala: porque qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai, ele será por filho. Outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto os anjos diz: faz dos seus anjos espíritos, faz dos seus anjos espíritos e ministros na parede de fogo. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século, século de equidade, o século do meu reino, amar justiça, odiar a iniquidade. Por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra tua mão. Eles se parecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa, envelhecerão, como um manto, enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. A qual dos anjos disse jamais: assenta a minha direita, a destra, assenta a minha testa, até que quando teus filhos os cabelos dos teus pés, não porventura todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de dar a salvação. Então veja, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de dar a vida e a salvação. Então João ficou lá adorando o anjo, e o anjo falou: olha, não faça tal coisa, que eu sou bom servo de Deus e teu irmãos. Então você verso 14 aqui confirma o que o anjo falou para João: não faça, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que iam despegar a salvação. Então esse livro que fecha, que eu estou para João, para não adorar ele, para ele adorar a Deus. Pode glorificar. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos repetir Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Então você vê que João ali ouviu ali, mandou Deus para ele relatar que ele está voltando. Amém? E vai dar um galardão segundo a obra de cada um. Amém? Então ele João escreveu, anotou o anjo falou: olha, Deus mandou você lá. Escreve aí, João. E ele começou a anotar para quem está dizendo que o galardão de Jesus vai dar para aquele que se salva ali e aquelas obras que você fez aqui na terra, pregou a palavra. Às vezes não tinha ônibus, você deu um jeito, não tinha trem, como contei que a história, foi pegar a Pirituba, o 7º dia da campanha, de repente o trem quebrou na estação de Pirituba, meteu no trem por dentro da estação, meteu o trem comprar fora, o 7º dia da campanha, e agora, Jesus, o que eu vou fazer? Aqui lá orando, cantando, a impressão que aquele trem, aquele maquinário que puxa o trem, e conseguiu arrastar o trem dentro da estação, abriu as portas, aí nós descemos numa escada, aí colocaram os ônibus lá do outro lado, mas aí tinha ônibus que passavam em frente, aí eu deixei de pregar, mas foi uma tremenda. Pensa bem, no 7º dia de campanha, igreja, o trem quebra. Até hoje você vê aí aquela linha Rubi, aquela linha Francisco Morato, a linha que mais quebra, é uma linha antiga de trem. Amém? O governo estava lá mudando algumas coisas, mas é muita estação para renovar. Então é aquela linha que pega o Preparo Pirituba. Então quem está no trem, dentro da estação, metade para fora. Pensa bem, 7h30 da noite em média, horário de fica um trem cheio, e você ali agora estou fazendo. Ai, Deus deu vitória. Amém? Então não é brincadeira. A dificuldade vem. Eu creio que aquele dia Deus aumentou, já mudou aquela prova. Vamos ver se ele vai pregar e volta para trás. Vamos ver se ele vai ficar aí plantado esperando. E aí Deus deu vitória, caminhando lá para pegar o ônibus,
e cheguei aqui na igreja e aí a campanha foi acabada. Pode glorificar. Aleluia. Amém? Quem achou da glória de Deus? Lucas 10, estou aqui no verso 25, o título fala, o bom samaritano. Então observe que lá João notou dizendo que Jesus breve vem e vai dar o galardão para cada um segundo a sua obra. E disse, quem é sujo, suje ainda. Quem é santo, santifique ainda. E quem é justo, faz justiça ainda. E quem é injusto, faz justiça ainda. Ou seja, quem é injusto tem chance de se recuperar. Amém? Quem é sujo tem condições de se limpar. E quem é justo continua sendo justo. E quem é santo continua santificando ainda. Amém? Então você vê que o anjo ali na direção de Deus colocou Jó uma prova tremenda. E disse, amém, que os feiticeiros não vão entrar no reino do céu, os idosos mentirosos. Então você vê que nossa situação é delicada. Diz para Deus o caminho estreito, a porta é apertada. E perguntar ao Senhor, quem há de salvar? Ele disse que o caminho é estreito, a porta é apertada. E são poucos que encontram. Quem já viu isso? Amém? Então a nossa situação é muito difícil, não é fácil. Mas Deus é da época da graça. Você tem condições de mudar a tua vida e mudar o teu cativeiro. Você tem condições de mudar o seu plano de vida. Você pode fazer o melhor para o Senhor. Você pode fazer o melhor para a tua igreja. Aquele grande dia a bênção vai ser sua. Amém? Você sabe, diz ao Deus, o anticristo vai vir, vai governar a terra. E aí eu falo para a igreja, olha a tecnologia aí como está hoje. Quem sabe dessa tecnologia aí como está avançada e vai aproveitar de tudo isso. Verdade. Tem uns irmãos que não vigia, tudo que vai fazer coloca lá na internet. Tudo que vai fazer coloca lá na internet. Tudo. E divide vigiar, coloca lá, ganho tanto, trabalha em tal lugar, fica dentro da tua vida ali. Tem pessoas que praticam roubo, tem gente que pratica assalto, e aí de repente a coisa que espera em conta. Como foi falado aqui, uma parte da tecnologia revelada para você, mas tem outra parte que a tecnologia não é revelada para você. Você vê essa tecnologia aí, a mente hoje, tecnologia artificial, amém? Você vê como é que está a situação hoje, como é que está a situação, amém? Então nós temos que vigiar muito, porque isso está voltando. O Deus prova cada um aqui, cada um que está fazendo algo para o Senhor. Faça enquanto tempo, que dias virão, que o Senhor vai levar o teu povo, o Senhor vai levar a tua igreja. Amém? Vai ser um dia assim normal, pode ser um dia de calor, um dia de sol, de chuva, um dia de frio. Está pegando dois caminhos no moinho, um tomado e outro deixado. O casal lá dormindo na cama, um tomado e outro deixado, porque não tinha condições da salvação, como foi a mulher de Ló, não olhar para trás, nem olhar para trás. O seu interior estava lá. Ela foi Deus botou para um lado, o sentimento dela estava no outro, então não tinha condições de ser salvo. Amém? Então você nessa noite, toma cuidado, esforça-te para com o Senhor, o teu Deus. Pode glorificar, louvar a Deus, todo mundo. Lucas 10, 25, Lucas 10, 25, passa para nós o bom samaritano. Esse se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Respondeu e disse: Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então você vê aqui que a mulher de Ló se encaixa aqui nesse versículo. Respondeu e disse: Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. Então ela não teve força para olhar para frente, seguir em frente, olhar para Deus. Ela não teve força. E aí o seu interior, coração
ficava para trás, e os anjos detectou isso, viu que ela não tinha condições de seguir em frente e para na beira do caminho. Amém? Aleluia! Respondeu e disse: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, e diz todas as tuas forças, todo o teu entendimento ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeu desse bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse Jesus: quem é o meu próximo? Respondeu e disse: desci um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, aos quais despojaram, espancaram e tiraram, deixando o meu morto. Eu casualmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, o qual vendo passou de lado. De igual modo também o levita chegou àquele lugar, a qual vendo passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, dando-lhes azeite e vinho, então pondo sobre a sua cavalgura e levou para uma estalagem e cuidou dele. E partiu do outro dia, tirou 2 dinheiros, deu hospedadeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastar eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três se parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, faz a mesma maneira. Amém? Observe aqui que havia um samaritano que ajudou, porém o levita não ajudou. Aleluia, e o fariseu ajudou. Amém? Então você vê aqui no verso 30, depois de Jesus, esse homem de Jerusalém para Jericó, Calmas, mudou os salteadores, aos quais despojaram, espancando, tiraram de junto meio do porto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote, o velho passou de lado. Então o sacerdote não ajudou ele. Do que modo também o levita não ajudou ele. Chegou àquele lugar a qual o velho passou lá. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu de íntima compaixão, e aproximou com as feridas, dando-lhe azeite e vinho, e tombou sobre sua cavalgura, levou para uma estalagem e cuidou dele, e partiu outro dia e tirou 2 dinheiros, deu-os para ele e disse: cuida dele, tudo o que dele gastar eu passarei quando voltar. A qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos servidores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, faz o mesmo, de mesma maneira. Então você vê que o sacerdote não ajudou ele, e nem o levita. E aí o samaritano ajudou ele. Então você observa que o samaritano, eles vivem em pé de guerra com os judeus, que os judeus se desfaziam desse bom samaritano. Vocês sabem aqui que Israel, uma boa parte dos judeus de Samaria, seus descendentes, são aquele povo que veio dos cativos da Babilônia. O rei Babilônia levou o povo cativo 70 anos, levou lá. Mas se o rei da Pérsia disse para que eles voltassem para ajudar Jerusalém, levantar um templo para a casa de Deus. Então aquele povo que retornou, a maioria dos descendentes hoje deles eram daquele povo da Babilônia. Então, devido à Babilônia, seu povo idólatra a outros deuses, então ali aconteceu o quê? Essa condição deles, de Israel, se desfazer desse povo de Samaria. Amém? Sem dizer que Samaria foi fundada pelo rei líder, que era o pai do rei Acabe. Vamos aqui, 1 Reis, no capítulo 16. 1 Reis, capítulo
16. Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 16, verso 21. Amém? Aleluia. 1 Reis, 21. Então, Samaria era um povo já idólatra, já vendeu o seu líder fundador. E aí, Israel vinha em pé de guerra com o povo de Samaria. O próprio Jesus convenceu aquela mulher na fonte de Jacó. Respondeu a vida dela, ela disse: você é judeu, nós não se comunicamos, nós não se damos bem, judeus e samaritanos. E Jesus convenceu aquela mulher e ele disse para ela que ele veio para ela julgando para o esposo dela. Ela disse: vejo que você é um profeta, porque Jesus foi um ninho na vida dela. Amém? Então, quem achou agora a Deus? Então, tem um samaritano que vivia em pé de guerra com Israel, ele que foi lá e ajudou esse homem que foi maltratado, espancado. Então, você vê que realmente o reino de Deus é um reino de significado de olho espiritual. Amém? Não é brincadeira, não. O reino de Deus nos surpreende a cada vez, cada dia, cada momento. E aqui você vê que nós somos surpreendidos. Amém? De todo o samaritano usou de misericórdia. Porque aquele samaritano foi lá, pegou ele, cuidou dele, passou ali o azeite, vinho, pôs a estalagem, pagou lá o dono e disse: quando eu voltar, eu pagarei as despesas dele. Ou seja, aquele homem representava basicamente Jesus Cristo. Jesus disse para ajudar Adão quando ele voltar. Então aquele homem praticamente, amém, aparentemente, dá um sinalzinho representando o Cristo. Amém? Porque o mundo não faz o diabo, não nos amassa fora, joga nós lá no pecado, no mundo. O diabo nos deixa nós tudo sujo, na imundícia lá fora. Sim ou não? Não vem uma peteca na mão do adversário lá fora. E aí nós vamos para a igreja, e aí nós somos batizados, somos orientados, e começamos a participar do corpo de Cristo e viver uma nova criatura. Então aquele foi espancado, bateu nele lá, e aí passou o sacerdote, levita, não fez nada por ele, mas o samaritano fez, foi lá e cuidou dele. Amém? Então ele cuidou, passou o óleo do azeite e disse para o homem: olha, quando eu voltar, eu vou pagar ele que puder. E eu dou dinheiro para ele, quando eu voltar, pagarei as despesas restantes. Então aquele homem ali, ele passou muito difícil, mas ele foi cuidar desse lado. Amém? Então ele mostrou Cristo. Cristo pega nós, cuida de nós. O diabo nos bateu, nos assolou, ficou nós no vício, jogou em várias situações de pecado aí no mundo. E aí Jesus aí vai, nos lapida. Jesus vem lá, nos trata. Amém? O batismo nos purifica. Amém? O sangue de Jesus, o seu corpo, o sangue, nos purifica do pecado e toma uma nova vida, uma nova criatura. Então, aquele homem que samaritano, aparentemente, Jesus dá um sinalzinho para nós, porque ele agiu de misericórdia para aquele salteador bateu nele, apanhou e ficou lá jogado. O sacerdote não fez nada, o levita não fez nada. Quem fez foi o samaritano. Amém? Quem entendeu o mistério da glória de Deus? Então, quando aquele homem pegou, ele cuidou dele ali. É uma figura de Cristo, lá dando uma chance, cuidar para aquele homem. Foi espancado, agrediu ele, bateu nele, mas o homem foi lá, pôs na estalagem, cuidou dele, passou o azeite, passou o vinho, cuidou dele. E voltou na hospedagem: olha, cuida dele, quando eu voltar, eu vou pagar aí a diferença que você gastou com ele. Então, aquele cuidar dele, o que é Jesus recolhendo do mundo, trazendo para a igreja. Amém? Então, ali o hospedeiro, que era o pastor da igreja, zelando, cuidando de nós. E aí ele disse: quando eu voltar, eu vou pagar a despesa que você teve, ou seja, é um galardão. Você cuidou dele, a minha ovelha estava lá fora perdido, como disse o próximo, né? Estava lá fora perdido e foi achado, e aí o hospedeiro cuidou dele,
ali tomou a estalagem, e aí falou, ó, vou deixar esse dinheiro aqui, se cuida dele, quando eu voltar, eu vou fazer a diferença. Então, aquele hospedeiro visita o pastor da igreja, e aí o galardão do pastor que cuidou daquela ovelha, pode glorificar, aleluia, louvado seja Deus, amém? Quem achou meu glória a Deus? 1 Reis, capítulo 16, verso 21, fala: então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia a Tibani, filho de Girate, para o fazer rei. Outra metade seguia a Omri. Mas o povo que seguia a Omri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Omri o reinou. E no ano 31 de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel. Reinou 12 anos, e em Tisa reinou 6 anos. E Tisseme comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata, edificou nele, e chamou a cidade que edificou a Samaria, o nome de Tisseme, dono do monte, e fez homem que era mau aos olhos do Senhor, que pior do que todos quantos foram antes dele. E andou todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados de que ele tinha feito pecar Israel, e irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto mais dos atos de Omri, o que fez poder que ele manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Omri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, o seu filho, reinou em seu lugar. Verso 29. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 28º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos, e fez Acabe, filho de Omri, porque era aos olhos do Senhor, mais do que todos foram antes dele. Cedeu que, como se fora pouco andar os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jazabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e seguiu a Baal, e o adorou, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que ficava em Samaria. E também Acabe fez um bosque, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel, dos que tendo os 6 reis de Israel, do que foi antes dele. E seus dias de Iel, o Beredita, edificou Jericó, morrendo Rapirão, o seu primogênito, e fundou no momento segundo, e sepulcro o seu último, pois as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo mistério de Josué, filho de Nun. Então, quando já saiu de Jericó, ele falou: ai, de quem tiver essa cidade, você lá salvou Raabe, os espias guardou ela, depois ela guardou os espias ali. Foi uma situação muito delicada, um ajudou o outro, ela guardou os espias guardou ela, com a situação toda, e Josué destruiu a cidade e disse: ai, de quem tiver essa cidade. E aí cumpriu a profecia de Josué. Aconteceu tudo isso ali, conforme a palavra de Deus. Então, você viu que a gente ficou Samaria, foi Omri, pai de Acabe, que era esposo de Jazabel. Então, você vê que é um trio maligno que ficou Samaria. E todos você vê que o povo de Israel não gostaram desse povo. Mas o Senhor achou lá um homem de boa misericórdia. Por mais dos pecados que havia lá em Samaria, o Senhor não abriu mão de Samaria. Os bichos dizem lá em Atos 1:8: vocês vão pegar a minha palavra aqui em Jerusalém e Samaria. Então Jesus não abriu mão de Samaria. Filipe lá pregou a palavra de Deus para Samaria. Teve Samaria, Deus não abriu mão deles. Ele contou essa história. Por mais que era um pouco ruim, havia pessoas boas ali. Então você vê que ele achou
ali Jesus, praticamente o Filipe, pregou lá. Jesus achou a mulher samaritana, lá no fonte de Jacó, e aí ela pediu ao mestre, foi lá, chamou o povo, enfim, Jesus começou a forçar a pregação para cima do povo de Samaria. Então Jesus disse ali, lá na Samaria, dizendo para o povo de Israel pregar para esse povo, por mais que suas lideranças, Og, pai de Acabe de Azabel, a liderança maligna, aleluia, mas tudo esse povo aí, tudo torto, o Senhor resgatou a alma dele. Você viu que ele essa bacana, lá na fonte de Jacó, você viu não abriu mão, pediu para os irmãos Cristo pregar em Samaria, e todo Deus não abriu mão de Samaria. Depois ele conta a história que entre ali, praticamente o sacerdote e o sacerdote levita, não ajudou o homem que foi assaltado, mas quem ajudou foi o homem samaritano. Amém? Então, por mais que você vê um pouco ruim, o Senhor consegue resgatar, botar cativeiro de pessoas numa terra ruim, uma terra de Samaria. Os seus descendentes vieram lá da Babilônia, como foi falado. Então, os judeus se desfaziam deles. Mas o Senhor foi lá com uma tocha de fogo e resgatou algumas almas com a mulher samaritana. E aí deu ali entendimento desse homem samaritano que passou ali o azeite, vinha na frente do homem e disse: nada estalagem, cuida dele, quando eu voltar, eu vou pagar o que você gastou com ele. E todos ali está precisando um sinal daquele homem no papel dele, pastor, aula lá fora, nas garras do adversário, atolado no pecado, mas Jesus trouxe ele para a igreja, e o pastor cuidou dele, ajudou ele, e quando Jesus voltar, o Senhor vai dar o galardão para que toda esta laje, representando Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nessa noite, você está aqui nessa mensagem, nessa comparação do homem de Samaria. Você viu aqui que fundou ela, homem, pai de Acabe, Jezabel passou por lá, fez pecar Israel com tudo isso. Eles estavam gostando deles. O Senhor foi lá, juntou na fonte de Jacó, pregou para aquela mulher, e ela diz que havia um profeta lá, e todos eles foram ouvir a pregação de Jesus Cristo. Aí depois ele relata que no livro de Lucas, dizendo que o sacerdote não cuidou daquele homem machucado, o levita não cuidou, mas quem cuidou foi o samaritano. Então você vê que nós, igreja, não somos nada, somos uma folha seca, voando de um lado para outro, mas quem opera é o Espírito Santo. Aleluia! Amém! Vamos mostrar Apocalipse, vamos lá mostrar Apocalipse 22. Aleluia! Apocalipse 22, verso 7. Amém? Então o Senhor disse para nós nos despertar mais, dedicar mais à oração, ficar mais esperto, atento, não cochilar em todo pensamento, porque ele está voltando. João ali não resistiu às orações e queria adorar o Senhor, o anjo dele. Mas o anjo disse: João, não faça tal coisa. Eu sou conservo teu e do teus irmãos. Você lá, comigo em Hebreus. Hebreus 1, vocês lá, que os anjos são enviados para cuidar daqueles que servem a Deus, que haverá salvação. Então os anjos vêm nos guardar. O Salmo 34 fala com o Senhor, acaba o Senhor dos tempos que os livra. Amém? Quem achou da glória a Deus? Apocalipse 22, verso 7. Eis que o Cristo veio, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo visto, posterior aos pés do anjo, mas prostrava para o adorar. Disse: Olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, profetas, um dos que guardam a palavra desse livro, adora a
Deus disse-me, não cede as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem justo faça justiça ainda, quem é sujo, sucie ainda, quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo faça, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar com segundo a sua obra. Então você viu aqui o seu galardão, amém? Porque vai dar segundo a sua obra. Então aquele samaritano fez o quê? Pôs aquele homem lá no cavalo dele, levou para a hospedagem, deu lá o dinheiro e disse: cuida dele, quando voltar eu vou pagar toda a despesa que você gastou com ele. E aí o homem foi embora, representando Jesus Cristo. Jesus pega nós lá fora, cheio de pecado, todo sujo, e aí ele traz para a igreja, aí batizamos, somos leitados, e aí depois participar do corpo do Senhor Jesus, ou seja, nós vivemos uma nova criatura. Amém? Então lá fora, todo sujo, espancado, era uma velha criatura aquele homem, mas depois o homem pegou ele numa estalagem e cuidou dele, ou seja, aquele estalagem representa o pastor, o dono da estalagem, e a estalagem representa a igreja. E ele foi cuidando dele, ficando som, ficando bom. E aí, quando aquele homem voltar e apagar lá o dono da estalagem, que representa o pastor da igreja. Por isso que é importante a igreja ficar unida, a igreja ficar atento, tem comunicação com os seus membros. Então, quem está doente, o pastor tem que identificar aquela ovelha enferma para mandar um socorro, mandar alguém até ela. Amém? Por isso que quando o pastor da igreja ficar atento ao teu rebanho, ter comunicação com os obreiros, as ovelhas membros, porque às vezes tem alguém, alguma ovelha doente, enferma, ele precisa pedir um socorro, que o Senhor está, ó, de olho. Amém? Então, toda a estalagem representa o pastor, a estalagem representa a igreja. Então, aquele homem disse: não vou deixar todo o dinheiro aqui, mas quando eu voltar, eu te pagar. Então, representa o que? Jesus Cristo pagando aquele pastor pelo galardão, que é o direito dele. Assim como Samuel recebeu aquela autoridade de Deus, onde Samuel ia por medo, que o povo via a vida de Samuel ali, via como o próprio Deus. Assim como Josué também, quando Moisés foi recolhido, Josué ficou na frente e Caleb o ajudou. Mas Caleb ouviu de Moisés dizendo que Moisés ia dividir as terras para o povo. E aí a resposta caiu sobre Josué. Josué dividiu as tribos, as terras, e aí quando chegou quando dividir as terras, Caleb disse: da minha parte que me cabe, Moisés ainda era vivo. E aí Josué lembrou daquele dia, e aí pegou a terra e disse: toma, Caleb, a tua terra, porque essa terra aqui é a tua parte. Assim como Caleb recebeu a terra prometida por Moisés, assim vai ser seu galardão prometido pelo Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Amém? Então, essa noite, fique atento, não tire dois pensamentos, não. Fique de olho aí nos movimentos do mundo, que Jesus vai vir a hora que você menos espera. Amém? Pode ver um dia que você vai trabalhar de manhã cedo, está no ponto do ônibus, esperando o ônibus, um está passando no trem, esperando o trem chegar, outro esperando o metrô passar, você lá vai pegar a chave do carro, aí você vai ligar o motor, vai esperar esquentar o carro, e de repente, ó, Jesus vem te leva, o carro fica ligado lá. Já pensou? Você pega a chave do carro, liga, de repente Jesus te reparte para você ir embora, o carro fica ligado lá. Glória a Deus, aleluia! E aí aquele fonte de salvação vai dizer: ué, eu escutei abrir o portão, cadê? Já estou o horário dele, já estou o horário dela, aí o carro está ligado. O que aconteceu? Vai ver lá o portão fechado, o carro ligado. Cadê o condutor? Jesus lê? Jesus lê? Oh, pode glorificar. Aleluia! Quem tem Deus no céu?
Henrique ainda continua certificando. Quem é justo, continua sendo justo ainda. Mas quem é sujo, você tem uma chance de se limpar. Amém? Quem é injusto, tem que se fazer justo, porque o Senhor está voltando para dar o galardão a cada um, como você fizer a passagem do samaritano, não na estalagem. O dono da estalagem é o pastor, a estalagem é a igreja, e o homem que voltar para trazer lá o dinheiro é Jesus Cristo, o seu galardão. Pode bater palmas, pode glorificar. Fique de pé, todo de pé. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, meu Pai, em nome de Jesus, venha abençoar a obra do povo, venha abençoar a igreja, veio na bênção do magnificamento, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, venha curvar aqui, Senhor, essa grande bênção, grande vitória. Obrigado essa noite, por esse encontro, por essa palavra, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, venha curvar aqui, Senhor, essa grande bênção, grande vitória. Abençoa por volta a obra, abençoa o igreja todo, a oração, venha repreender todo levante, toda perseguição, saia todo mal, saia em nome de Jesus, saia todo mal, venha aqui a vitória da livramento, meu Pai, venha abençoar o teu povo, venha abençoar a tua obra, venha abençoar a tua igreja, em nome de Jesus, que saia todo mal, saia todo impedimento, vai embora, pelo sangue de Jesus, sai todo mal, em nome de Jesus, amém? Preste atenção, tem 4 irmãs aqui no nosso meio, 4 irmãs, o Senhor tem uma grande obra na tua vida. Se você prestar atenção nos galardão, a estalagem, que é o pastor da igreja, amém? O dono pegou aquele homem, foi para um cavalo, cuidou dele, passou azeite, vinho, aleluia. Aqui no representante de Jesus Cristo vai dar o galardão quando voltar. Então tem 5 irmãs aqui, 5. Se você ficar a vida, entender o mistério, o manto vai descer sobre a tua vida. 5 irmãs aqui, cadê? Não confirma. 5 irmãs, o manto vai descer sobre a tua vida. Recebe. Não confirma, não recebe. Falta 3. Recebe. Falta 2 irmãs. Deus que o manto vai descer sobre a tua vida. Recebe. Falta só mais um. Glória a Deus, aleluia. Está indo atrás. Maravilha, Deus. Está indo atrás. Deus quer que o manto venha descer sobre a tua vida. Cadê essa irmã? Aí atrás, levanta tua mão. Amém? Levanta tua mão. Deus quer derramar revelação. Deus quer, ó, levar lá. Glória a Deus. Cadê? Pode glorificar. Aleluia! 4 irmãos aqui. Deus tem que o manto venha descer sobre a tua vida. Recebe. Amém, Jesus. Recebe. Falta 2. Deus. 2 irmãos, não confirma. Recebe. Cadê o outro? Falta mais um. Deus tem um manto venha sobre a tua vida. Deus tem uma obra, um chamado sobre a tua vida. Cadê você? Pode glorificar. Aleluia! Oh, maravilha! 7 dias aqui, costumo mostrar agora que está lutando com a tua vida espiritual. Amém? As que ficam alguns propósitos, não consegue. Uns você consegue filmar, outros você não consegue. Cadê? 7 irmãs aqui. Recebe. Falta 2, Glória a Deus, aleluia. recebe. Falta 2, recebe. Só mais uma. Você quer filmar um, você falou outro não. Cadê? Falta uma irmã ainda. Oh, Você maravilha, consegue. Deus. Tem uma não dá. O papo para travar. Cadê? Não confirma não. Está do meio para frente. Você canta, você que é revelada. Você canta, você vem aqui na frente, ó. E nova São Jesus. Cadê você? Do meio para frente. Temos momentos. Recebe. Pode glorificar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Tem 5 irmãos aqui. Travada a coisa. Recebe. Falta 4 irmãos. Obrigado, Deus. Cadê? 4 irmãos. Recebe. Volta aí. 3 irmãos. Recebe. Falta 2. Recebe.
O irmão lá, o obreiro, levanta a mão. Pode glorificar. Carregando isso aqui. 3 irmãos, 2 irmãos. Você dá a boca do leão. Leão vagete, você deu um laço. Fazia aqueles laços de passarinho. Só puxar a cordinha, ó. Desarmava a cor. Quem já viu? Ficava uma cordinha, ó. Só dá um toque isso. 3 irmãos, 2 irmãos, cadê? Recebe. Cadê a outra? Falta 2 do livramento, cadê? Glória a Deus, aleluia. Lá atrás, recebe, lá atrás, precisa. Livramento. Maravilha a Deus, meu pai. Teve que orar, ajudando a Denise, Levanta a mão, deu livramento, amém? Pode glorificar o Senhor. Aleluia. 2 irmãos aqui. Recebe, olha, e o irmão do laboratório. O irmão lá, levanta a mão. Eu vou tirar, não precisa ter nome de Deus, bem? Pode glorificar. Glória a Deus. 5 irmãs, 5 irmãos. Deus fala que vai fazer uma surpresa para você. E é material. 5 irmãs e 5 irmãos. Você aguardar. E vai fazer uma surpresa material para você. Você tem histórias, revelações. Você quer que Deus venha tomar uma parte material. E vai surpreender você. Você que quer uma profecia, você tem que ser uma profecia. Deus vai dar material guarda. E vai surpreender você, Jeová. Você sabe, a Gil disse: minha é a prata, meu é o ouro. Então são 5 irmãos e 5 irmãos. Deus vai surpreender você na parte material, tá bom? Pode glorificar o Senhor. Fique de pé. Pega a promessa do voto. Todos dando. Glória, 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 glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, abençoa com a tua obra, a igreja, nessa noite, recebe, Deus, recebe a nossa oferta, o nosso voto, nessa noite, dê arrependimento do mal da carreira, o entendimento, meu Pai, Deus dá força, graça, avivamento, Senhor, isso avivar, o teu a tua obra, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, que saia todo mal, saia todo impedimento, e abençoa a tua obra e a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Amém? Cantar, além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glória e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glória e louvor. Vem, 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 vem caminhar a cruz. Vem, 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 vem adorar Jesus. Vem, 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 vem caminhar a cruz. Vem, 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 vem adorar Jesus. Além do céu azul, a presença do Senhor, todos se levantarão, dando glória e louvor. Vem, 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 vem caminhar a cruz. Vem, 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 vem adorar Jesus. Aleluia! Deus, os irmãos, assinou conosco. Vem presbítero fazer a unção. Amém? A unção da fé com a igreja. Eu presbítero cantar em algum lugar. Não sei não. Eu devo cantar em algum lugar. Aleluia! Eu vou cantar em algum lugar. Vou tocar gravata. Quem tem uma gravata vermelha? Aleluia! Amém? As palmas que vão ouvir o Senhor. Saúdo a igreja com a paz de Cristo Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho. Maravilha a Deus, glória. Você deu não no momento, mas nessa época, muito rica referente a servir a Deus. Vamos apresentar, como de sempre, a nação de Israel, que é um. Quem sabe que é mandamento com promessa? Por que é mandamento com promessa? Porque tudo que fizermos temos que ser bem esclarecido, não é isso? Vamos orar para Israel emocionalmente.
funciona. Orar a favor de Israel, tem da razão, porque Deus jurou. Jurou. E todos aqueles que disse a ele, eu abençoasse com as bênçãos que foram concedidas a Abraão, teria certeza que as suas orações seriam ouvidas e não seriam feridos como maldição. Tanta maldição que está no mundo, mas tem essa, não sei se você descobriu, com razão, não é? As 7 promessas de Deus em Abraão, 7, né? Nós estamos em qual promessa? A 7. É a 7ª e a última promessa. Vamos agradecer, Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho, Senhor, a glória que o Senhor nos concedeu nesta noite e nas demais também, assim como nos trouxeste no levante também, algo que já foi mencionado, que não foi também, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre, e assim seja. A paz de Cristo para todos. Amém. É a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Está pronto. Amém. Quem é pronto para receber o quê? São coisas que Deus falou, então não é meio termo, é uma realidade. A bênção, a história. Você pode ver quando Deus ordenou a Moisés dizendo: ministra a bênção sacerdotal para Israel. Teve um efeito todo especial. Se os irmãos acharem que foi bem, façam assim com as mãos, porque é um dever de identificação. Quando nós estamos humilhando a Deus, onde que devemos colocar nossas mãos? Quando estamos em rendição? Humilhando. São coisas que não se pode deixar de lado. É nós temos que fazer. É importante glorificar a Deus, não é? E quando estamos em posição de receber a bênção apostólica, qual é a posição das nossas mãos? Estão compreendendo? Então é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com vós desde agora em paz.